Toda a gente enfrenta desafios, tragédias e tempos difíceis, mas há uma coisa que se destaca: a resposta de resiliência dos indivíduos que enfrentam a rotina. Enquanto o peso das provações esmaga alguns, outros mantêm-se de pé. Embora pressionados, as dificuldades não os destroem. Um exemplo de resiliência é Jesus. Ele deu um segredo para desenvolver esta virtude em tempos difíceis. Fique atento a este vídeo se quiser exercer o poder da esperança e da força através da angústia. Deus está prestes a corrigir as tuas perspectivas, curar a tua mente e encher-te de uma fé imensa para a vida e a sobrevivência. Quando enfrentamos as batalhas deste mundo, a resiliência determina se lutamos ou sucumbimos a elas. É por isso que Jesus nos deu uma lição poderosa sobre como lutar para permanecer na batalha e vencê-la. Por mais brutal que seja o desafio, é possível sair vitorioso. Sente que as suas forças se estão a esgotar? Ou talvez os seus desafios sejam demasiado grandes para suportar? Esta mensagem traz uma revelação divina que vai mudar a forma como lida com os contratempos, a dor e o atraso. Se acha difícil sobreviver, esta lição de vida de Jesus transformará a sua vida. Quem melhor para ensinar resiliência do que o gentil Salvador do mundo? Desde os seus momentos de paz até as provas dolorosas, ele exalava uma calma única e mostrou como existir com uma determinação implacável. As suas experiências serão o foco deste ensinamento. Aprenderá a fonte de força que o pode levar através de tudo o que a vida traz. Também compreenderá como lidar com todas as dificuldades como Jesus. Se estiver pronto, abra o seu coração para receber a luz que mudará as suas reações às adversidades, ao mesmo tempo que cria forças para as ultrapassar. Vamos descobrir os segredos profundos da resiliência de Jesus. Número 1. O poder de confiar em Deus nos momentos difíceis. Jesus sofreu dor e muita pressão antes da jornada da cruz. No jardim do Getsêmani, viu Jesus mostrar uma forma de fraqueza que não lhe era comum. Embora fosse Deus, naquele momento, Jesus era completamente humano. Rezou e pediu ao Pai que lhe tirasse a tarefa da cruz, algo que lhe tinha entusiasmado tanto. Mas vendo as provações que tinha pela frente, Jesus vacilou. Jesus ensinou que a resiliência não é a ausência de dor, mas encontrar força suficiente para se apoiar em Deus e confiar nele durante as dificuldades. Pode ser uma das coisas mais difíceis, mas se aprender a deixar-se ir e a deixar Deus guiá-lo, encontrará uma onda de força para avançar, mesmo com a grave tarefa que tem pela frente. Jesus sofreu um tipo de dor que mais ninguém sentiu. Foi ridicularizado, rejeitado e crucificado, mas apesar disso, tinha um espírito inquebrável, que é o cerne da resiliência. Hoje, ele está a dar-lhe a base dessa força. Confiar em Deus permite-lhe manter-se firme quando a terra debaixo de si treme. Amigo, confiar em Deus vai para além de uma mera crença. É uma confiança profunda que não pode ser levada e atirada pelas ondas do mar. É uma certeza profundamente enraizada na providência de Deus sobre todas as coisas. Quando se acredita em Deus, compreende-se sem margem para dúvidas que Ele planeia estrategicamente cada época. Nenhum caminho, curva ou viagem está fora do conhecimento de Deus. Ele sabe e vê tudo. A melhor parte é que Deus está consigo e não contra si. Ver esta verdade dá-lhe segurança quando encontra espinhos no seu caminho. Recorda-lhe que, se Deus o permitir, a beleza à sua espera. Jesus viveu em absoluta confiança no Pai e quer que você faça o mesmo. Quando atravessar mares tempestuosos, lembre-se de que Deus é a sua âncora, segurando-o e conduzindo-o para águas calmas. Quando se depara com desafios que o deixam ansioso, Jesus ensina-o a não se preocupar, pois Deus não está a dormir. Ele é o dono do universo, a âncora de todas as suas vitórias. Ele abre caminho onde não existia nenhum. Amado, como podeis ver com Jesus, a resiliência não é a ausência de medo ou de fraqueza. Tal como ele, enfrentareis momentos que vos farão questionar a vossa determinação ou ameaçar a vossa força e capacidade. O que é, então, a resiliência?
Não é apenas suportar as provações, mas obter recargas para enfrentar as tempestades da vida. Jesus não agiu alheio à terrível provação que estava prestes a enfrentar na sua viagem para morrer pelo mundo. Teve um momento de esgotamento, mas também colocou a sua esperança no Pai. É como se Jesus estivesse a dizer: o peso do sacrifício é pesado. Pensei que o tinha em mim, mas agora percebo que não consigo e quero recuar perante a pressão. Senhor, se é isto que queres para mim, sei que me vais ajudar a ultrapassar isto, porque os teus pensamentos são bons. Confio no que escolheres. Este foi o ponto mais fraco de Jesus, mas foi também onde ele encontrou grande força para seguir o caminho que tinha pela frente. Isaías 40, 29 e 31 diz: até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus dá força aos cansados e aumenta o poder dos fracos. Se está a lutar contra tempestades que parecem afogá-lo ou a atravessar uma fornalha ardente, recorra à fonte de força como Jesus. Deixe que tudo passe, confiando em Deus para encontrar uma saída. Não lute sempre as batalhas. Confie em Deus para o levar a bom porto. Não se deixe levar pelas soluções temporárias ou rápidas que o mundo oferece. Continue a confiar em Deus quando mal consegue respirar. Não abandone as suas mãos. Agarre-se firmemente como uma criança que procura segurança, e o seu Pai ajudá-lo-á a ultrapassar a situação. Quando os desafios nos olham fixamente, é da nossa natureza controlá-los, ou pelo menos tentar geri-los. E se Deus quiser que o deixemos nas mãos dele, que não nos preocupemos com ele ou que tentemos resolvê-lo com as nossas forças. A Bíblia recorda-lhe que nenhum homem pode prevalecer pela força. Se isso não fosse verdade, Jesus não teria procurado a ajuda do Pai no Getsêmani. Lembra-nos que não devemos agarrar-nos ao controlo quando Deus está presente e pronto a ajudar. Nem sempre é preciso resolver todos os problemas. Entregue-os a Deus e veja-o fazer as coisas da forma que ele sabe melhor. Confie em como e quando ele trabalha, mesmo que não esteja habituado ao seu tempo. Acredite que a maneira de Deus é perfeita, não deixando espaço para dúvidas. Jesus mostra a primeira maneira de ganhar o controle, submetendo a sua vontade a Deus. Número 2. Humildade perante Deus e os outros. Amigo, há poder em ser humilde de coração, e Jesus encarnou esta profunda verdade. Através da sua vida, ele mostrou como se pode ganhar força servindo os outros. Ele era o Filho de Deus, mas não se considerava de boa reputação. Jesus ajoelhou-se para lavar os pés dos seus discípulos e até repreendeu Pedro por lhe ter recusado essa honra. Ele expressou como a força pode vir da submissão aos outros em vez da exaltação de si próprio. A humildade cria espaço para que Deus o ajude nos momentos de necessidade. Ele dá mais graça àqueles que o reverenciam. Quando se age com sinceridade diante de Deus e dos outros, recebe-se uma força imensurável de Deus. O mundo será incapaz de compreender como é que você corre com vigor no meio das circunstâncias. Não pode compreender a ajuda divina que vem de estar no fim de si mesmo e admitir fraqueza ou limitações. Esta foi a arma secreta de Jesus. A sua humildade deu-lhe acesso à graça infinita de Deus. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, gloriar-me-ei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. É por isso que, por amor de Cristo, me comprazo nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas dificuldades. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Jesus nunca foi orgulhoso, nem pensou que era suficiente sem a ajuda do Pai. Apesar de ter o poder de fazer grandes coisas, Jesus sempre reconheceu o Pai em suas orações, ensinamentos e encargo aos outros. Ele nunca assumiu a glória por qualquer milagre. Ele se rendeu ao Pai e não se valorizou. Quando somos humildes, nunca pensamos em rivalidade ou luta,
O nosso coração está calmo perante Deus, mesmo nos momentos de dor, e estamos prontos aos seus pés para obter respostas, abandonando outras alternativas ou conhecimentos que a força humana produz. Quando a vida o trata de forma injusta, não luta para encontrar o seu caminho. Em vez disso, mostra a Deus as suas fraquezas para que a sua força possa encontrar expressão em si. Humilhar-se perante Deus e os outros eleva-o e abre um poço de força para ultrapassar as dificuldades. É uma maneira de alcançar as profundezas da resiliência que não vem do exterior. O mundo não pode tirar esta onda de força porque não a deu. Quando nos humilhamos perante a mão poderosa de Deus, Ele eleva-nos. Jesus deu-nos a chave para uma resiliência inquebrável, para que possamos resistir mesmo nas situações mais difíceis da vida. Se estiveres interessado, continua a ver. Número 3. Expressar compaixão pelos outros. A vida de Jesus é exemplar na descrição da compaixão. Ele foi altruísta e sem dolo, sempre pronto a ajudar a colocar os outros em paz, e construiu a resiliência a partir desse ato. Já alguma vez se deparou com a necessidade de ajudar os outros quando também está a passar por desafios ou tem a mesma necessidade? Estes são canais através dos quais Deus o chama à resiliência. A compaixão é um dos maiores mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. Ao suportar os fardos dos outros, encontramos a força para continuar. Talvez te perguntes como podes ajudar alguém que está à beira de perder a esperança. Amigo, quando olhas para além de ti próprio e te concentras nas necessidades dos que sofrem, Deus dá-te força para ultrapassares os teus obstáculos. Se fores misericordioso com os outros, receberás misericórdia em troca. Mostrar empatia não é uma fraqueza, nem um defeito. É uma fonte de força divina, porque Jesus viveu este mantra. Não veja isso como um esvaziamento de si mesmo, quando estende a mão a quem está a passar por momentos difíceis, ou reza por um amigo, dando-lhe apoio financeiro ou emocional. Deus está a abrir caminho para derramar uma nova unção na sua vida. É um apelo para ser revestido de força e curado das suas feridas. Ao tocar a alma dos outros, está a pedir a Deus que infunda em si uma capacidade divina para ultrapassar as suas provações. Deus é amor. Quando assumimos a sua natureza de amor, despertamos o seu interesse e Ele olha para as nossas necessidades enquanto atendemos os outros. Deus enche-o quando você se derrama sobre os outros. É assim que a resiliência vem da demonstração de amor às pessoas que o rodeiam. Filipenses 2:3-5 diz: Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Pelo contrário, com humildade, valorizem os outros acima de vocês mesmos, não olhando para os seus próprios interesses, mas cada um para os interesses dos outros. Nas vossas relações uns com os outros, tende a mesma mentalidade de Cristo Jesus. A resiliência emocional aumenta quando damos sem esperar nada em troca, ou quando ajudamos os outros com um coração sincero, sem esperar por aplausos ou elogios. Isto retira a sua atenção da necessidade de agradar as pessoas ou de procurar atenção e mantém-no concentrado em fazer a vontade de Deus. Derramar o seu amor pelos outros sem reservas também redefine a forma como combate os obstáculos no seu caminho. Quando Deus lhe der oportunidades de ajudar os outros, não as recuse. Ao fazê-lo, estará a abrir canais para uma força imensa. Número 4. Desenvolver a perseverança e a fé em Deus. Este é o segredo profundo para desfrutar de uma vida vitoriosa através de Jesus Cristo. Ele ensina-nos a aguentar e a esperar as provas mais difíceis com um espírito sólido e benevolente. A perseverança alimenta a sua determinação de continuar a lutar quando as probabilidades estão contra si. Ela resulta de uma convicção da presença de Deus enquanto enfrentamos os piores momentos. Jesus mostrou uma imagem clara da perseverança através das suas experiências. A viagem para a cruz não foi agradável. Física, mental e espiritualmente, Jesus foi testado, mas suportou a agonia, suportando a dor por um único objetivo. Hebreus 12:1-3 diz: Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, pioneiro e consumador da fé.
Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a sua vergonha, e sentou-se à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores, para que não vos canseis e não desanimeis. Jesus, que pensou em abortar a missão, encontrou subitamente a força para ultrapassar a tortura que enfrentou às mãos daqueles que o crucificaram. Jesus manteve a coragem e não desistiu da luta, porque sabia que Deus estava com ele. Compreendeu que a dor era um caminho necessário para salvar a humanidade e receber a coroa eterna. Tal como Jesus, não deveis olhar para o presente, mas para a recompensa que virá pela vossa perseverança. Mesmo que a sua carne se magoe, que o seu coração se sinta dilacerado pela rejeição e que a sua cabeça lhe doa devido à coroa de espinhos, não deve deixar de insistir na marca de uma vocação superior. Bem-aventurado é aquele que persevera na provação. Tendo resistido ao teste, essa pessoa receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. É preciso manter a resistência e confiar no que Deus está a fazer, mesmo quando não se compreende. Lembre-se de que Ele fará com que até o mal funcione para o seu bem. Quando passares pelo fogo e pela água, Deus manter-te-á à tona e não te queimarás. Número 5. Paz interior. Não se encontra esta paz no mundo. Ela mantém o seu coração calmo enquanto enfrenta a morte ou desafios que ameaçam a sua vida. Deus dá-nos a paz que guarda o nosso coração quando tudo à nossa volta treme. Jesus estava num barco com os seus discípulos à meio da noite, quando começou uma terrível tempestade. Os discípulos entraram em pânico, sem saber como lidar com a tempestade. Mas o seu mestre estava na situação mais impensável. A Bíblia descreve Jesus como estando num sono profundo. Agora pergunta-se: como é que isso é possível? Como é que ele pôde fazer isso? Esta resposta tem origem na paz que Jesus tinha no seu íntimo. Não se baseava na estabilidade do mundo exterior. Esta quietude vinha de Deus. Jesus mostra-lhe a paz que ultrapassa o entendimento humano e mantém-no inabalável quando enfrenta tempestades. É o segredo do espírito inabalável de Jesus. A paz de Deus é o pulsar do coração da resiliência, ao contrário da excitação fugaz que se obtém do mundo. Quando não encontra razões para estar calmo ou manter uma atitude tranquila, a sua paz permanece inabalável. O mundo não pode tirá-la de si. A paz conforta-o no poder de Deus para salvar. Assegura-o de que algo vai mudar para melhor, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Recorda-lhe que tem o controle, mesmo quando o mundo à sua volta diz o contrário. Não se pode desligar esta paz. Ela é a prova de que Deus não falhará nas suas promessas. Sente-se tranquilo na sua alma como se uma luz brilhante iluminasse suavemente o seu ser. A paz interior permite-lhe compreender que a força vem do descanso em Deus e não do desânimo. Ensina-nos que podemos relaxar enquanto Deus se põe a trabalhar, resolvendo o que não conseguimos resolver. Conserva a sua energia de preocupação em força para a vitória que se aproxima. Que o teu coração não se perturbe com as crises. Não te deixes engolir pela ansiedade. Há uma maneira de romper com a resiliência e começa por acolher a paz de Deus no seu coração. Quando esta serenidade começar a infiltrar-se na sua alma, não lute contra ela. Esta é uma nova forma de triunfar. Não tens de estar sempre na defesa, a exercer tanta força. O verdadeiro poder está em receber o descanso que Deus oferece a todos os que o amam. Ao enfrentar desafios, deixe que esta lição de Jesus prepare o seu coração para uma nova temporada. Ele estava a dormir bem no meio da tempestade, o que não era o fim de Jesus. Ele sobreviveu ao vento turbulento. Isto implica que não estamos a ser imprudentes quando nos agarramos à paz, enquanto a vida se agita à nossa volta. A paz é a sua tábua de salvação na tempestade. Enquanto o caos se agita, escolha viver e mostre resiliência agarrando-se à paz. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus quer que ponha os seus fardos a seus pés e abdique do controlo, para que Ele possa assumir o controlo enquanto você se senta descontraídamente. Entregue-lhe a sua dor, o seu medo e a sua dúvida,
e permita que a sua paz o leve através desse ataque incólume. Ao receberes a sua paz, recebes também um novo poder para derrotar o que está contra ti. Número 6. Exercite-se sempre para perdoar. É preciso ter um coração leve e livre do peso do ressentimento para não se deixar abater pelas provações. A falta de perdão é um fardo. Quanto mais tempo o carregamos, mais nos dói. No entanto, o perdão liberta o seu espírito e a sua alma, oferecendo-lhe um novo caminho para caminhar com Deus. Se quiser experimentar a graça sem limites, liberte rapidamente a mágoa do seu coração. Tem de estar disposto a perdoar aqueles que o ofendem. Jesus não deixou de fora esta lição vital quando ensinou os seus discípulos a rezar. Ele disse: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele também respondeu à pergunta difícil de Pedro sobre o perdão. Devemos dar tolerância às falhas dos outros e perdoar 70 vezes 7. Ao perdoar, recebe o poder transformador de Deus e constrói a resiliência que contamina todo o entendimento, quebrando os ataques do inimigo à sua mente. Deus dá-lhe sabedoria e cura-o emocional e mentalmente para que possa sempre alcançar o propósito de Deus para si. Jesus ordena a todos os que adoram a Deus que perdoem e recebam uma nova força à medida que perdem o peso do ressentimento. Estevão também compreendeu este segredo de Jesus. Enquanto estava a ser apedrejado até a morte, não guardou desprezo ou raiva contra os seus assassinos. Em vez disso, olhou para o céu e pediu a Deus que lhes perdoasse a ignorância. A reação de Estevão não é a que seria de esperar perante a morte, mas ele sabia que a força vinha do abandono. Quando libertamos o nosso coração da amargura, abrimos uma entrada para a graça de Deus. O seu perdão não se baseia na gravidade da ofensa. É por isso que é necessária tanta força para se render a Deus e obedecer à sua lei para perdoar. No entanto, ao exercitar frequentemente o seu coração através do perdão, constrói uma resistência inabalável que não se deixa intimidar pelo que quer que a vida lhe traga. Quando não perdoamos, isso enfraquece-nos espiritualmente e mantém-nos acorrentados. Amado, não deves guardar amargura e ressentimento para construires a verdadeira força. Será que Deus está a falar ao seu coração através desta revelação e a mudar a sua perspectiva sobre a forma como enfrenta as provações? Convido-vos a subscrever os canais para continuardes a receber reflexões que melhorarão a vossa caminhada espiritual com Deus. Isto aproximá-lo-á mais da sua presença. Não se esqueça de carregar no botão "Gosto" e de partilhar este vídeo com outras pessoas para que possam ter a mesma experiência. Juntos, podemos partilhar a luz de Deus com o mundo e chegar aos corações de muitos que precisam de ser encorajados. Se está pronto para o próximo segredo de Jesus, vamos continuar. Número 7. Manter um coração de gratidão. A ação de graças era a forma de Jesus ultrapassar os momentos difíceis. Quando outros viam obstáculos, Jesus sabia como os ultrapassar, e o seu segredo era a gratidão. Primeiro, no túmulo de Lázaro, Jesus não se lamentou como Marta e Maria ou os espectadores que pensavam que toda a esperança estava perdida. Jesus agradeceu ao Pai por estar sempre a ouvir e pediu que as pedras fossem retiradas do túmulo. Chamou Lázaro, levantando-o da morte. Noutro incidente, Jesus precisava de alimentar 5.000 pessoas depois de uma longa e cansativa cruzada. Não havia como comprar comida, mas um menino tinha 2 peixes e 5 pães. Embora fosse comida, não podia fazer nada pela multidão faminta. Mas Jesus mostrou uma grande lição. Enquanto os seus discípulos procuravam formas de alimentar a multidão, Jesus sabia o que fazer. Pegou nos pães e nos peixes, deu graças e pediu aos discípulos que os distribuíssem, e o milagre aconteceu. Jesus mostrou um padrão entre a gratidão e a vitória, lembrando-nos que o poder está disponível quando cultivamos um caráter de ação de graças. As suas provações tornaram-se testemunhos porque ele sabia como reconhecer o Pai. Quando agradecemos a Deus, concentramo-nos na sua fidelidade e não nas nossas preocupações. Amigo, a sua motivação para a ação de graças não deve ser as coisas boas que recebe. Pelas histórias partilhadas de Jesus, nada o motivou. A morte e a insuficiência
não são momentos de alegria, mas Jesus deu graças quando enfrentou esses desafios. Ele está a ensinar-lhe a estar grato mesmo quando as coisas não correm como planeado. Quando lhe faltam forças no seu momento mais fraco, deve mostrar gratidão a Deus. É uma fonte fresca e borbulhante que o refresca para a tarefa que tem pela frente. Poderá não compreender por que é que Deus lhe permite enfrentar momentos difíceis. Poderá ser difícil explodir em ação de graças depois de notícias desoladoras. No entanto, perceber que a graça vem da gratidão é a lição que Jesus quer que absorva. Número 8. A fé acima do medo. Ter fé em tempos difíceis é um atributo que Jesus relacionou com a construção de força. Um exemplo foi a caminhada de Jesus e Pedro sobre as águas. Os discípulos estavam num barco quando Jesus se dirigiu para eles. Surpreendido por ver Jesus a caminhar sobre as águas, Pedro, intrigado, quis fazer o mesmo. Pediu a Jesus que o chamasse para as águas. No momento em que Jesus o fez, Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas, rapidamente, a sua fé sucumbiu ao vento furioso. Pedro desviou os olhos de Jesus e afundou-se. Em desespero, gritou para que Jesus o salvasse. Jesus estendeu a mão a Pedro e puxou-o para cima. Depois, repreendeu-o por ter pouca fé. Para além das ações de Pedro, a repreensão de Jesus mostrou o que ele esperava de Pedro e de todos os cristãos. Jesus quer que permaneça na fé durante os ventos furiosos, porque isso cria resistência para acalmar a tempestade. Se Pedro tivesse mantido os olhos em Jesus, não se teria afundado. Quando o medo nos domina como Pedro, não devemos permitir-nos ceder. Com fé, podemos ultrapassar as situações mais adversas. Jesus ensina-nos que a fornalha ardente pode ser tão inofensiva para nós como foi para os rapazes hebreus, se nos mantivermos firmes na fé. Nos momentos de maior aflição, em que o mundo parece estar de pernas para o ar e tudo parece abalado, a fé pode sustentar-nos nesses momentos assustadores. A tua fé em Deus é um escudo que te mantém incólume às circunstâncias. Mesmo que as vejas, estejas nelas, ou até sintas o calor, não serás movido porque sabes quem é a tua âncora. Quão firme é a tua fé quando não consegues ver uma saída. Jesus quer que vivas numa fé prática, porque é a tua saída para os desafios que se erguem como gigantes à tua frente. Um exemplo de resiliência alimentada pela fé foi o da mulher com um fluxo de sangue. Durante 12 anos, ela sofreu desta doença sem solução. Vários tratamentos foram infrutíferos, mas ela continuava a ter fé. Quando ouviu falar de Jesus, decidiu que se conseguisse tocar na orla das suas vestes, ficaria livre. Começou a pôr em prática os seus pensamentos. Pensou nas multidões que rodeavam Jesus, mas conseguiu tocar-lhe. Jesus, ao sentir a fé dela, percebeu imediatamente que a virtude tinha saído dele. Marcos 5:34 diz: Ele disse-lhe: Filha, a tua fé curou-te. Vai em paz e liberta-te dos teus sofrimentos. Quando se depara com provações, a sua fé em Deus impede-o de cair. Quando enfrenta desafios financeiros ou profissionais que parecem impossíveis, agarrar-se à fé coloca-o em contato com o poder de Deus. A fé fortalece-o para ultrapassar os limites e as barreiras naturais para um reino de façanhas. Amados, ativem a vossa fé nos momentos de desafio. É aí que a fé prova o seu valor. Não é apenas para os momentos silenciosos e pacíficos. A fé é uma força que vive para tais ações. A vossa fé torna-se resistente quando testada pelas adversidades. Por isso, agitem-na. Mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas. Nada é impossível quando se acredita em Deus. O tamanho da sua fé não é significativo. É em quem deposita a sua fé. Sente que a sua fé é tão instável como a de Pedro? Deus quer que mantenhas a tua fé nele, por mais pequena que ela seja. Tudo o que precisas é de confiar, e ele dar-te a força para ultrapassares as dificuldades. Número 9. Propósito divino e dor. As suas provações não são em vão. Há um propósito para a dor.
Estas podem não ser as palavras mais reconfortantes para ouvir quando está a passar por tristezas, desilusões ou fracassos. No entanto, deve compreender que Deus tem uma intenção para consigo. Através destes desafios, Ele está a refiná-lo para um objetivo maior. A vida de Jesus foi um testemunho de como a dor pode produzir imensas bênçãos. Embora tenha sido difícil para ele enfrentar a dor, era necessário para a salvação da humanidade. Saber esta verdade prepara o seu coração para esperar a época, ultrapassar os seus limites e confiar em Deus para tirar a glória da vergonha e da dor. Não deixes que o teu coração se deixe abater quando o calor abrasador do sol parece murchar o que estava a florescer na tua vida, quando a beleza que tinhas antes parece desvanecer-se. Lembre-se que Deus tem um plano para si. Os seus contratempos não são o veredito final, nem são a sua última oportunidade. Através destes desafios desconfortáveis, Deus está a prepará-lo para receber bênçãos. Poderá compreender por que é que Deus o leva a passar pela dor, mas se render completamente ao seu propósito no meio da incerteza, verá a sua salvação. Recebe força e resiliência ao aceitar a vontade de Deus, mesmo quando parece complicada. Jesus reiterou como era vital fazer a vontade de Deus e encarnou esta prática mesmo quando causava dor. Ao enfrentar sofrimentos e desafios insuperáveis, lembre-se de que está a crescer em força. Jesus não gostou do ridículo e da tortura física a caminho da cruz, mas confiou no propósito do Pai para a sua dor. Mesmo quando pediu que o cálice passasse sobre ele, Jesus estava disposto a submeter-se à vontade do Pai. Através disso, ele encontrou grande força para dar a sua vida, pagando o preço final pelos pecados do mundo. Tal como Jesus, quando pensa na dor, pode ser tentado a evitar o sofrimento, mas quando se submete a Deus, o seu poder manifesta-se na sua vida. A resiliência exige que aceite a vontade de Deus, mesmo quando não compreende os seus caminhos. É confiar no plano de Deus, mesmo quando não consegue ver o que se passa. Abraão confiou em Deus, obedeceu-lhe, e estava disposto a entregar Isaque, mesmo quando parecia estar fora da natureza de Deus exigir tal sacrifício. No entanto, ao insistir, encontrou a provisão e a bênção de Deus. Deus precisava que Abraão confiasse e, pelo menos, sofresse com a ideia de perder o que era precioso. Se também estiver a passar por esta fase, entregue-se a Deus e confie que Ele estabelecerá o seu caminho. Através da dor, cresce em força espiritual e emocional ao aceitar a vontade de Deus em cada etapa. Número 10. Rezar constantemente. Jesus tinha o hábito de se retirar para lugares tranquilos para rezar. Não se limitou a ensinar os seus discípulos a rezar. Retratou esta virtude como uma parte concreta da sua vida. Encontramo-lo a repreender os seus discípulos por estarem cansados e não rezarem com ele. O que é que a oração tem de tão importante que Jesus fez dela um estilo de vida? Embora em forma humana, ele continuava a ser Deus, mas viu a necessidade de invocar o seu Pai. Antes de Jesus começar o seu ministério, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto durante 40 dias. Estava lá para jejuar e rezar em preparação para o seu objetivo. Várias vezes, Jesus isolou-se e, no silêncio, procurou ouvir o sussurro suave de Deus através da oração, mostrando que se pode ligar a Deus, apesar das dificuldades. Deus não tem de se sentir distante quando enfrentamos batalhas. Também não temos de nos sentir cansados com a pressão. Podemos encontrar força se mantivermos um estilo de vida de oração como Jesus. Amigo, a oração é a força motriz da resiliência. Ela leva-o a atingir objetivos, visões e desejos. Por outro lado, quando a vida o atinge, a oração abre-lhe um caminho claro. É a prova de que Deus ouve e atende aos desejos do seu coração. Garante-lhe que existe um Deus no céu, que cuida das suas necessidades e se preocupa com o seu bem-estar. A oração mantém-no de pé, torna o seu coração firme em Deus. É um santuário onde Deus habita. Ele gosta da intimidade que tem consigo através da oração, e uma nova força é infundida quando fala com Ele.
O número de vezes que Jesus se retirava para rezar sugere que a oração não é um empreendimento único, mas uma ação diária. É a prática mais essencial que qualquer crente pode manter. Sem ela, arrisca-se a perder as suas batalhas. Através da oração, percorre-se sem problemas os caminhos estreitos e sai-se triunfante. Caríssimos, se quiserdes exalar o espírito de resistência de Jesus, deveis permanecer em oração e manter uma ligação com Deus, sobretudo quando enfrentais enormes montanhas. Fortalecemo-nos com força para cada dia quando nos encontramos com Deus em oração ou nos sentamos em silêncio, ouvindo seus pensamentos. Enquanto Jesus rezava no Getsêmani, os seus discípulos dormiam, apesar dos seus avisos para vigiarem e rezarem. Depois de orar, Jesus caminhou com segurança quando a sua perseguição começou, enquanto os seus discípulos que dormiam ficaram confusos e enlouqueceram à vista de um desafio. A frouxidão do discípulo em relação à oração mostra que facilmente se cede à fraqueza e à derrota. Uma das belezas da oração é a sintonia entre os seus desejos e o propósito de Deus. Jesus confiou plenamente na orientação do Pai antes de escolher os seus discípulos, porque passou o seu tempo em oração. Até Judas fazia parte do propósito de Deus para Jesus. Jesus rezava sobre tudo e quer que faça o mesmo. Não reze apenas quando se depara com dificuldades. Pode pedir orientação a Deus em vez de apressar as suas decisões ou fazer escolhas precipitadas. Deus quer que reze sobre toda a sua vida e em todas as épocas. É assim que se consegue uma profunda resiliência. Jesus deu ênfase à oração, e tu também o deves fazer. Faz dela a tua ligação com Deus, quer estejas a ter um dia mau ou a viver os melhores momentos, encontra prazer em falar com Deus. Quando fizeres disto uma segunda natureza, verás a presença de Deus à tua volta, mesmo nos momentos de desespero. Não deixe que o tempo ou o local o impeçam de experimentar o calor que vem da presença de Deus enquanto trabalha e interage com os outros. Mantenha uma ligação ativa com Deus através da oração, para que possas receber a graça de resistir à tempestade quando ela surgir. Amigo, chegaste ao fim dos segredos em que Jesus ancorou a sua vida. Viste como ele viveu com um espírito inabalável. Em todas as épocas, Jesus chama-o a demonstrar confiança em Deus, humildade perante Deus e os outros, compaixão pelos que o rodeiam, oração constante, autocontrole e perdão, mesmo quando a vida parece difícil. Estes pilares mantêm-no firme durante a dor. Não se trata de uma mensagem de bem-estar, nem de meras palavras, mas de uma verdade profunda que pode mudar a forma como lida com os desafios. É o núcleo do seu sustento em provações inesperadas. Estes ensinamentos são verdades práticas que podem transformar a tua vida, se as aplicares. Amigo, se estás a escolher fazer da resiliência um estilo de vida, aqui estão algumas realidades que deves ter em mente. Número 1. A salvação não é um resgate. Muitos cristãos ficam desanimados quando enfrentam batalhas depois de entregarem as suas vidas a Cristo. Acreditam que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador acabará automaticamente com as suas lutas. Isto não é verdade. Pode enfrentar ainda mais provações porque se torna um inimigo do diabo, pelo que ele o persegue. Como cristãos, haverá momentos em que sentiremos o peso a cair sobre nós. Amigo, esta é a realidade da adversidade. Ela não discrimina, vem tanto para os justos como para os injustos. Enquanto existires, já enfrentaste ou enfrentarás problemas. Por vezes, a vida parece impossível. O peso será demasiado pesado para ser suportado. Muitas vezes sentimos que as nossas forças estão a desaparecer. A ansiedade, o medo e a dúvida são por vezes as únicas emoções familiares. Amigos, estas fazem parte do vosso mundo. Se não soubesses, poderias questionar Deus ou mesmo afastar-te da fé. Por vezes, podem pensar que Ele vos está a castigar. No entanto, tendes de aprender a compreender que os momentos de sofrimento são naturais ao ser humano. Amados, o cristianismo não é uma fuga às provações. Podeis enfrentar os mesmos desafios ou até maiores do que enfrentáveis antes de vos submeterdes a Cristo.
O sofrimento faz parte da vida e virá, quer estejamos preparados ou não. À medida que a roda do tempo passa e as estações mudam, terá de lidar com tribulações. No entanto, torna-se mais fácil porque Deus fornece a força de que necessita para enfrentar os desafios que se lhe deparam. Em termos de adversidade, a vida não melhora depois da salvação, mas as provações tornam-se mais fáceis de enfrentar. João 16:33 diz: Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis problemas, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Deus mostra-lhe diariamente como ser forte e resolver-se com firmeza contra as tentações. Se a sua realidade é marcada pela dor, pela luta, pelo desânimo e pela rejeição, Jesus pode ajudá-lo a ultrapassá-la. Ele contou a parábola de 2 construtores. Um construiu a sua casa sobre uma rocha, enquanto o outro construiu a sua casa sobre a areia. Mateus 7:27 diz: Caiu a chuva, subiram as torrentes, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Jesus chamou esse construtor de sábio e prudente, pois ele escolheu um material firme. A casa construída sobre a areia não podia suportar a pressão. Quando a chuva veio, bateu contra a casa e caiu com um grande estrondo. Jesus recordou aos seus ouvintes que tinham uma opção para vencer a tempestade. Bastava-lhes construir sobre a rocha. A resiliência não é a negação das dificuldades, é recusar-se a confiar nas coisas temporárias do mundo. Depende de Deus para ser uma rocha sólida que não cede à pressão do mundo. Quando confia sempre em Deus, verá que a sua dor tem um propósito. Não é uma passagem interminável por provações e tribulações, mas uma chamada para reinos mais profundos de glória. Isto torna a sua dor diferente das outras. Pode receber conforto de Deus enquanto trabalha através do fogo. Ouve a sua voz a tranquilizá-lo, de que há uma bênção no fim. 2 Coríntios 4:16, texto 18 diz: Portanto, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a definhar, interiormente estamos a ser renovados de dia para dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações estão a alcançar para nós uma glória eterna que muito excede todas elas. Por isso, fixamos os nossos olhos, não no que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Jesus passou 40 dias no deserto e enfrentou tentações, fome e isolamento. Pense em como deve ter sido esse momento, mas ele foi resiliente, confiando na vontade do Pai de que a glória sairia das suas provações. Depois de deixar o deserto, entrou na sua chamada divina. Jesus regressou no poder do Espírito Santo e a sua fama espalhou-se por toda a região. Como é que pode relacionar os seus momentos solitários de provação com o súbito avanço que teve? Que isto lhe recorde que desde que confia em Deus e não desista, ele faz alguma coisa, mesmo nos seus momentos de dor. Número 2. Uma oportunidade melhor com Jesus. Agora tem alguém para o apoiar nas batalhas. Já não está a lutar sozinho. Ao enfrentar gigantes financeiros, conjugais ou empresariais como David enfrentou Golias, a sua resiliência deve vir da compreensão de quem caminha consigo. Lembre-se de que pode derrotar esses inimigos ou obstáculos porque tem uma fonte de energia, Deus. Perceber que a sua força não reside na sua capacidade, mas na presença de Deus consigo, que o mantém forte quando deveria fugir com medo. Haverá momentos em que o caminho de Deus parecerá turvo e incerto. A dependência absoluta surge quando se decide que, embora o caminho de Deus possa não ser claro, é o caminho certo. Com a sua orientação, verá que a fé que outrora lhe escapava regressa à sua alma. Sentirá força, paz e objetivo. Deixe que esta mensagem desperte a sua alma para ser inabalável perante a tempestade. Lembre-se que Jesus não prometeu uma vida livre de lutas, mas prometeu a sua fidelidade a si. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Quer que seja um modelo da sua resiliência com a sua confiança inabalável. A resiliência é um processo contínuo. A vida não para de trazer provações, por isso não se pode fazer disso uma coisa única.
Com cada obstáculo diário, deve aperfeiçoar a sua confiança em Deus. Embora a vida o faça dobrar-se, não o quebrará se ouvir e aceitar estas profundas lições do Senhor Jesus Cristo. A vida cristã não é isenta de dor. Todos lidam com desafios que esmagam o seu espírito. No entanto, quando a vida o puxa para baixo, há uma forma de regressar. Embora enfrente a mesma pressão que o mundo, há uma forma de a abordar. Vejamos as âncoras específicas da sua resiliência. Quando estiveres a lutar e te sentires vazio, olha para a palavra de Deus. Ela pode purificar e refrescar a tua alma. Ela transporta a essência de Deus e recorda-lhe a sua fidelidade, mesmo quando não consegue ver uma saída. Ao folhear as páginas das Escrituras, o seu coração inflama-se de esperança. Sentirá um súbito despertar para se manter firme e continuar a lutar. É fácil esquecer que Deus nos ama e tem um plano quando enfrentamos estes momentos terríveis. Devemos agarrar-nos à palavra para nos tranquilizarmos. Ao meditar nela, os seus olhos abrem-se para a realidade de quem é em Cristo. Começará a sentir o seu imenso amor por si nos momentos de dor, e isso estimula a resiliência para manter a cabeça erguida, sabendo que tem um Pai que o predestinou para a grandeza. Aprender a proclamar a palavra de Deus dá-lhe uma vantagem nas suas batalhas. Jesus usou esta grande ferramenta para derrotar o inimigo quando enfrentou tentações. Da mesma forma, deve falar da sua situação. Não fique calado sobre a mudança que deseja. Continue a encher-se de esperança através da palavra escrita de Deus. O Espírito Santo é a vida de um crente e é a melhor dádiva. Quando as ondas das aflições o agitam, a sua voz assegura-lhe que Deus é a sua ajuda presente, sempre consigo e nunca ausente. Ele acalma o teu coração com a sua paz quando o mundo tenta roubá-la. Ele mantém-nos firmes quando os nossos joelhos cedem e os nossos pés já não nos podem levar. O Espírito Santo mantém o seu coração em sintonia com o Pai e recorda-lhe o tempo perfeito de Deus. Ele ensina-te a virtude do autocontrolo e da longanimidade quando não tens forças para continuar. Amigo, apoie-se no Espírito Santo quando encontrar dificuldades. Com ele ao seu lado, sentir-se-á envolvido numa bolha de força e resiliência. Quando a adversidade te picar, ele cuidará da tua ferida e ajudar-te-á a guiar-te até ao fim. Se tiveres o Espírito Santo, podes ter a certeza de que verás uma luz ao fundo do túnel. Fale com ele hoje mesmo e acolha a sua presença na sua vida. Deus não quer que abandone a reunião dos santos quando enfrenta desafios. Embora as suas provações o possam levar a isolar-se, não se esconda da sua comunidade cristã. Nesses momentos, eles podem ser instrumentos que Deus usa para o ajudar a sair da situação e para o manter tranquilo durante a viagem rochosa. Pode apoiar-se nos amigos e na família para obter apoio e orações. As suas intercessões, palavras de conselho e presença podem dar-lhe esperança e força. Deve certificar-se de que continua a ir ao santuário de Deus. Não se esconda do lugar onde pode receber consolo e sentir o calor de Deus. O Salmo 84:7 diz: Eles vão de força em força, até que cada um apareça diante de Deus em Sião. Haverá momentos em que tudo o que quer fazer é enfiar-se debaixo de um cobertor com pacotes de lenços de papel enrolados. Mas tem de tentar livrar-se disso. Levante-se e vá para a sua presença. Quando não se sentir bem, confie que Ele vai curar e aliviar o seu coração enquanto se apresenta perante Ele. Ainda sente o peso desse desafio? Por que não abre o seu coração enquanto rezamos, para lançar as suas preocupações sobre Deus? Oremos, Pai Celestial. Tu és o Deus Todo-Poderoso. O universo está na palma das tuas mãos, e tu governas com esplendor e majestade. Obrigado por uma medida esmagadora de amor. Enches o meu coração de descanso todos os dias. A minha alma proclama a tua grandeza, e eu adorar-te-ei para sempre. Senhor, obrigado pelo teu modelo de resiliência. Obrigado por me mostrares como é superar os contratempos. O meu coração está cheio de gratidão pelas lições que posso aprender com aqueles que me precederam. Obrigado por me ensinares a viver como Jesus. A sua vida e as suas lições refletem o teu coração e o teu propósito para mim.
Adoro-te por este privilégio de perseverar nos momentos difíceis e sair vitorioso. O teu nome seja louvado em toda a terra, agora e para sempre. Venho por tua causa e peço-te que olhes para mim com os olhos da tua misericórdia. Purificai-me da minha injustiça e separai-me de tudo o que vos desagrada. Arrependo-me do meu pecado, Senhor, e peço-te que sejas o meu Salvador. Abri o meu coração para acolher a vossa palavra e ajudai-me a deliciar-me no vosso caminho. Não me deixes voltar aos caminhos do mundo. Mortifica todas as ações da minha carne. Querido Deus, acalma os meus pensamentos e abre o meu coração. Aproxima-me de ti e daqueles que colocaste na minha vida. Peço-te que me ajudes a ser paciente e bondoso com eles. Concede-me a sabedoria para discernir as necessidades dos outros e ajuda-me a encontrar formas de os ajudar. Peço-te que me enchas de um espírito de perdão e de generosidade. Senhor, derrama o teu amor nos nossos corações através do teu Espírito Santo. Peço-te que me ajudes a ser gentil com todas as pessoas que encontrar hoje, em pensamentos, palavras e ações. Por favor, purifica o calor do meu coração e limpa toda a semente de ódio. Dá-me a graça de amar e perdoar os outros, tal como Jesus. Ensina-me a andar diariamente em compaixão e perdão para agradar ao teu coração. Pai, ajuda-me a nunca desistir e a nunca ceder quando o inimigo tenta expulsar-me através do cansaço e do desespero. Enche o meu coração com uma abundância de amor e compreensão. Ensina-me a ser paciente e a perdoar aos outros. Derrama sobre mim o teu Espírito e enche-me de amor e de sede de justiça. Procuro a tua orientação enquanto navego pelas incertezas da vida. Ajuda-me a discernir a tua direção e a seguir os teus caminhos. Dá-me a sabedoria para compreender os teus planos e a coragem para avançar com fé quando é difícil confiar. Dá-me o espírito de fé quando o meu coração duvida, quando o desespero ameaça dominar-me. Por favor, envolve-me com esperança. Ilumina todas as trevas do meu caminho. Jesus, através da paciência no sofrimento, suportaste a dor terrena e deste um exemplo de obediência à vontade do Pai. Quero confiar em Deus através da minha dor. Alimenta-me com força nos momentos de fraqueza. Deixa que a tua graça me sustente. Dá-me a coragem de esperar em ti quando as coisas se complicam. Lembra-me que farás com que tudo funcione para o meu bem, mesmo quando eu não consigo entender. Deus gracioso, dá-me a coragem de te seguir diariamente com fé. Quando a dúvida me entorpece a alma, dá-me esperança. Quando perco a resistência e tropeço sob o peso das minhas provações, levanta-me. Ajuda-me a confiar em ti quando nada parece certo. Quando eu perder de vista as tuas promessas, por favor, dá-me uma visão. Que eu nunca perca o meu caminho. Guia-me no caminho da verdade. Pai fiel, ajuda-me a perseverar nos momentos difíceis. Peço-te que transformes a fraqueza em força, o sofrimento em compaixão, a tristeza em alegria e a dor em conforto. Posso confiar na tua bondade e esperar na tua fidelidade, mesmo no meio deste sofrimento? Que eu me encha de paciência e alegria na tua presença enquanto espero a tua força. Dá-me a coragem para enfrentar os desafios que se avizinham e a clareza para ver o caminho que me traçaste. Fortalece o meu coração para ser corajoso no meio da tempestade e dá-me paciência. Redentor gentil, dá-me força diariamente para enfrentar as provações e as tarefas. Concede-me o poder de superar a adversidade, a fé para caminhar sem medo e a fé para abraçar os teus planos. Ajudai-me a explorar a vossa força divina para derrotar continuamente os obstáculos no meu caminho. Reaviva a minha alma do desespero e enche-me da tua graça. Peço-te hoje uma força inabalável, pois cada dia traz novos desafios, e ajuda-me a manter-me resistente perante as dificuldades e paciente nos momentos de frustração. Infundi no meu espírito o vosso poder, para que eu possa manter-me forte e agir com confiança de acordo com a vossa vontade. Derrubais os poderosos dos seus tronos e elevais os humildes. Ao humilhar-me perante vós, peço-vos que podeis o meu coração. Senhor,
Enquanto me conduzes à vitória, ajuda-me a manter uma postura de humildade no coração, sabendo que não o posso fazer sem ti. Ajuda-me a não ter reputação como Jesus teve. Lembra-me, Pai, que a minha verdadeira força vem apenas de ti. Deus de toda a consolação, tu és o meu socorro presente na angústia. Por favor, aproxima-te de mim. Confortai-me com o sentimento da vossa presença, preservai a minha alma. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Ensina-me a encontrar a paz na tua presença e ajuda-me a reconhecer que o teu propósito prevalecerá em todas as circunstâncias. Quando a escuridão enche o meu mundo, por favor, dá-me uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Que ela mantenha o meu coração firme e seguro. Ajuda-me a conhecer a tua paz no meu desespero. Peço-te que me des a força que vem da alegria. Peço-te que me ajudes a tirar forças de ti. Senhor, hoje procuro a tua ajuda. Por favor, não me abandones nos momentos de dificuldade. Concede-me a tranquilidade necessária para ultrapassar estes sofrimentos atuais e mantenha a minha alma em repouso. Coloco os meus fardos diante de ti. Por favor, toma conta das minhas batalhas e ajuda-me a descansar no teu amor. Entrego-me aos teus cuidados amorosos. Devolvei a força ao meu corpo e a alegria ao meu espírito. Tu és o Senhor dos exércitos, o meu esconderijo. Por favor, seja a minha torre de força quando me sinto oprimido pela vida. Quando eu cair, não me deixes ficar no chão. Salva-me e ajuda-me a levantar-me de novo. Confio em ti, Senhor. Renova as minhas forças, Lucas, a águia, e refresca o meu espírito com a tua alegria. Rezo para que a tua força me guie. Peço-te que me ajudes a ser forte em espírito e fé. Concede-me a determinação de seguir a tua vontade, mesmo quando o caminho é complexo e os obstáculos parecem estar para além de mim. Quando for difícil ver os meus desafios como benéficos, faz com que eu confie em ti. Lembra-me que a dor está a desenvolver a resistência e uma dependência mais profunda de ti. Quando eu lutar contra situações difíceis, dá-me uma nova perspectiva. Deixa-me ver isso como uma oportunidade para a minha fé se tornar mais forte. Pai, ajuda-me a não me queixar quando passo por circunstâncias difíceis. Em vez disso, ajuda-me a rezar sobre as minhas lutas e a compreender que, ao fazê-lo, me ajudarás a desenvolver uma verdadeira resiliência espiritual. Mantenha o meu coração ancorado na certeza do teu apoio sempre presente. Senhor, na tua infinita sabedoria, guia-me através desta crise para que eu volte a minha atenção para ti. Que a luta que enfrento não me leve para mais longe de ti, mas para o contato direto com o teu poder. Na minha fraqueza, assegura-me que a minha esperança está em ti e que posso ter a certeza de que tu me vais ajudar. Dá-me a capacidade de permanecer paciente no meio dos problemas, tal como Jesus demonstrou. Peço-te que me des a capacidade divina de suportar estes tempos difíceis. Peço-te que me des a força para vencer o medo e a incerteza e que me eleve a uma vida de alegria. Obrigado pela tua providência sobre mim. Sei que há um propósito para a minha dor. Recuso-me a temer porque estás sempre comigo e a tua voz nunca está longe. Obrigado por me dares força para enfrentar cada dia que passa. Agora estou triunfante porque me dás graça. Por favor, ajuda todos os que têm dificuldades e ensina o tempo a encontrar o seu caminho, tal como me ajudaste a mim. Obrigado, Pai, por me ouvires sempre. Sei que vais satisfazer os desejos do meu coração. Em nome de Jesus, amém. Amados, as vossas provações não são obstáculos, mas sim degraus que vos aproximam um pouco mais da vontade de Deus a cada dia que passa. Ao passarem por desafios que vos fazem sentir que não há regresso ou vitória, não percam de vista o que Deus pode fazer mesmo nesses momentos. Ele sabe como transformar uma situação sem esperança em glória e beleza. Tudo o que precisa de fazer é esperar durante o processo. A Bíblia recorda-lhe que deve ser paciente e fiel e obterá as promessas de Deus. Tem de ter fé para fazer a colheita. Jesus quer que olhes para a sua vida, que aprendas esta lição de resiliência e que a deixes estimular a tua fé. Não deves de modo algum recuar, pois maior é o fim da tua história
do que as suas provações atuais. Ele quer que olhes para além do ponto em que te encontras, como Abraão. Enquanto não tinha filhos, Deus fazia-lhe ver que podia ser pai de nações, possibilidades com que nunca teria sonhado se tivesse ficado concentrado na sua posição atual. As provações refinam-nos e ficamos cada vez mais fortes ao confiarmos nele. Tiago 1, 2 e 4 diz: Meus irmãos e irmãs, considerem pura alegria o fato de passarem por provações de vários tipos, pois sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Deixai que a perseverança termine a sua obra, para que sejais maduros e completos, sem faltar nada. Estas são apenas passagens que deve levar para a sua coroa de vitória. Nunca acredite que são o fim do caminho. Não quando Deus está consigo, oferecendo orientação e iluminando o seu caminho através da dor. A última âncora da resiliência é o louvor. Sabia que pode louvar para sair de momentos difíceis? Jeosafá enfrentou uma batalha que o deixou confuso, perdido e desesperado. Ele buscou a Deus. Depois de Deus os ter instruído sobre o que fazer, o seu semblante mudou. De ansioso, passou a confiante na vitória. Deus pediu-lhes que o louvassem no meio da adversidade. Em todas as coisas, é preciso dar graças. No meio da tempestade, quando o sol queima, nos momentos mais sombrios, quando a dor aperta o nosso coração de uma forma impensável, quando a perda e a desesperança nos tomam, Deus diz: dai-me graças. Este é um mistério poderoso. Não faz sentido da mesma forma que os seus resultados são insondáveis. Não é lógico por que razão deve manter um coração de gratidão durante as suas provações, mas é essa a vontade de Deus para si. É impossível não ter um espírito animado ou uma mente positiva quando se canta e dança. Agora, não está apenas a cantar infrutiferamente. A sua alma está a encontrar descanso e a gloriar-se no Senhor. A beleza vem do louvor a Deus no meio do calor e da tensão. Quando o mundo parece estar a desabar sobre si, encontre uma forma de louvar. Não porque tenha uma razão. Adore a Deus pela sua fidelidade e compromisso para com todos os que o servem, com a certeza de que, mesmo que ele pareça silencioso e distante, ainda há esperança de que consiga ultrapassar a situação. Deixe que a alegria do Senhor seja a fonte de força que brota do seu interior. Abrace-a e deixe-a saturar todo o seu ser. Mantenham o vosso coração em ação de graças, porque o melhor ainda está para vir. As vossas provações são apenas canais para o melhor de Deus. Amado, tens de guardar o teu coração contra os assassinos da resiliência. Não podeis deixar que o vosso coração se entregue à tristeza ou ao desânimo. Provérbios 15:13 diz: O coração alegre alegra o rosto, mas a mágoa esmaga o espírito. Um espírito quebrantado mata a fé e afeta a sua saúde. Enquanto a alegria do Senhor é a sua força, um espírito quebrantado pode ser o seu veneno. Já alguma vez se perguntou como é que as pessoas cedem mais rapidamente à derrota quando dão uma resolução abatida e cobarde? Ou como certas doenças surgem quando cedemos à pressão e deixamos que ela nos domine? A tristeza e a depressão abrem as portas à derrota. Não deveis abandonar a vossa alegria. Conservai-a, aconteça o que acontecer. Quando duvidamos de Deus, fechamos a porta à sua ajuda. Cada vez que deixas que o medo sugira que as tuas batalhas acabaram, traças caminhos com o poder de Deus e negas a ti próprio a oportunidade de manifestar o seu propósito. A Bíblia recorda-lhe que deve viver pela fé. Ela é a sua vitória sobre as lutas da vida. Por isso, não perca a sua fé. Virar as costas a Deus, procurando o seu caminho ou outras opções, impede-o de experimentar a força e a resistência de Jesus. Se continuar a tomar as coisas nas suas próprias mãos, não deixe espaço para que Deus atue. Confie sempre em Deus. Se o fizer, estará pronto e firme. Embora a fé seja difícil de demonstrar em tempos difíceis, ela é a sua saída. Tens de aprender a sobreviver nesses momentos, pois agora sabes que essas épocas vão chegar. A resiliência pode não ser uma saída fácil, mas também não é recuar ou desistir.
A resiliência não tem a ver com a forma como se suporta, mas com a forma como se recarrega. Não deixes que a tua esperança diminua. Não deves desistir quando perdes o pé. Apoie-se em Jesus, que suportou o inimaginável e, no entanto, permaneceu firme. Ele enfrentou os piores momentos, mas não foi derrotado. Ele superou-os. Não há problema em parar e recuperar o fôlego quando está exausto, mas não deve parar de insistir. Deus está a chamá-lo hoje para a sua orientação. Pegue nas suas mãos e deixe-o guiá-lo para águas tranquilas. Dê-lhe uma oportunidade de restaurar a sua alma e dar um propósito à sua dor. Se o deixar, ele mostrar-lhe-á como trabalhar com tenacidade quando a vida o faz querer parar e ficar de fora das batalhas. Quando as suas emoções toldarem o seu discernimento ou se sentir esmagado pela pressão, lembre-se de que não tem de o fazer sozinho. Jesus está a estender-lhe a mão. Ele bate à porta do seu coração e pede que lhe dê acesso e que abandone o controlo. Ponha a sua esperança e expectativa em Jesus. Quando lhe apetecer atirar a toalha ao chão, lembre-se de que Deus tem um controle firme sobre si. Deixe de olhar para os desafios e permita que eles orientem o seu futuro. Quando caminha com Deus e se mantém resiliente, até os piores momentos correrão a seu favor. Através destas lições sobre resiliência, Deus exorta-o a não perder a fé quando surgem desafios. Com Deus, sairá triunfante. Obrigado por todo o amor, irmãos e irmãs. Jesus Cristo é Rei. Vejam que comunidade poderosa temos aqui. Vamos mostrar algum amor e dizer amém na seção de comentários. Vemo-nos no próximo.